É invisível. Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui. Então, continuando o que eu estava falando, né? Vamos para a segunda parte, vamos ver se o programa deixa a gente ir até o final. Então, o que eu estava falando para vocês era o seguinte, né? Muitas vezes a questão do investimento de uma energia solar. Então, o cara vai gastar, vamos dar um exemplo, 500 quilowatts, o cara vai ter um gasto, aí um valor que ele vai pagar de 30 mil reais. Aí 30 mil reais, aí em quanto tempo ele pode pagar isso? Então, vamos lá, por 5 anos. Então, veja, é um investimento porque depois desse período, você não paga mais energia. Então, você tem que pensar o seguinte, você não vai mais pagar energia elétrica, porque você está trabalhando com energia solar e muitas vezes, né, dependendo de quanto for a sua energia, de quanto for o seu gasto, você vai ter crédito na concessionária. Por quê? Porque essa energia que é gerada sua, ela vai para a rede da concessionária, certo? Então, ou seja, parte da sua energia vai atender outras casas, outras pessoas. Então, muitas vezes, você pode receber créditos da concessionária. Então, ao invés de você pagar energia, você vai poder estar recebendo alguma coisa. Pouca coisa, mas pode estar recebendo, né? Então, é por isso que a gente tem que encarar algumas situações como investimento. Mas aí você tem que pensar assim, será que eu posso fazer isso? Aí entra naquela questão do planejamento. Eu estou preparado para fazer isso? Eu estou pronto para iniciar um investimento? Né? Tem muita gente que age muito afoito. Né? Por quê? Por causa da oscilação que ocorre. Numa situação normal, o mercado oscila demais. Né? O mercado oscila. Na situação atual, imagina, né? Muita coisa parada, muita gente baixando as portas, né? Fechando. E aí o que acontece? Aí vem uma onda, e se você tem uma empresa, e dentro dessa empresa eu tenho vários funcionários, então são várias famílias que estão deixando de trabalhar, porque a gente tem que pensar o seguinte, sempre tem o emprego direto e um emprego indireto, né? Direto é aquele que depende exclusivamente. E o indireto é aquele que está no entorno, né? Está no entorno. Então, quando a gente vai fazer um investimento, por exemplo, que eu já vi muito aqui em Balsas, fugindo um pouco do tema, né, de vocês, que é agricultura, eu vejo muita gente abrindo loja de roupa, por exemplo, o cara não deu nem 6 meses, já fechou, né? Aí você fala, porra, o que foi que houve? O cara, né, fechou já. Mas por quê? Porque não teve um planejamento. Não se planejou para quê? Para uma situação, por exemplo, de baixa. Porque a gente sabe que no mercado a gente tem a parte de alta e tem a parte de baixa. A gente tem que estar preparado para as duas situações. E isso cabe muito na área do agronegócio. Eu conheço empresas que essa questão de fazenda é complicado. Por quê? Teve não sei se vocês quem já tem um tempinho aí, isso aí aconteceu há aproximadamente o quê? Acho que 5 anos. Eu não sei hoje como é que tá, né? Vocês que rodam por aí, vocês podem me falar melhor. Mas teve um período atrás que tem uma região ali do Piauí, que é próxima a nossa aqui, né? Que sofreu demais. Por quê? Porque não chovia. Quem de vocês já ficou sabendo? Serra da Fortaleza. Foi, né? Serra da Fortaleza, né? Teve, eu não sei o quanto, mas foi um período aí, eu não sei se foi 3 ou 2 safras, que não chovia, era uma quebradeira lascada, né? 2014, 2015, mais ou menos. 2014, né? Foi. Eu não sei se foi 13 e 14 ou foi 14 e 15.
Eu lembro eu tinha ido visitar uma empresa, né, na época que eu trabalhava na Lavra Norte. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma empresa grande, hein? É tipo o Grupo Bartira, né? SLC. Era uma fazenda. O nome da fazenda era Fazenda, acho que. Eu não lembro se era Fazenda Até que Enfim. Eu não lembro. Era o Grupo Cantagalo. Já ouviram falar? Sim, ela no caso é Fazenda Cantagalo, fica depois da IP. Longe pra Depois da caramba. IP, isso mesmo. É Fazenda Cantagalo. Eu não sei nem se ainda o Grupo Cantagalo ainda tá com aquelas fazendas ou não. Não, a CGG ela tem uns 2, 3 anos que ela saiu. Ah, Aí aquela fazenda foi arrendada para Risa. Aí aham. agora quem tá com ela é o pessoal o Cornélio, o pessoal da Da Progresso. Progresso. Progresso, né? Cornélio Sanders, né? Isso. Então, para vocês terem uma ideia, esse grupo Cantagalo, eles estavam com essa fazenda. Eu fui uma vez lá, o milho, o milho tava assim de dar dó, porque não choveu, o milho não desenvolveu, aí ficou o quê? Com uma altura aí de, sei lá, 90 centímetros, 80 centímetros, dava dó de ver, né? Então, foi um período difícil, né? Aquela região do Piauí ali, porque não chovia, né? De jeito nenhum. Chovia nada ali. Professor, Oi. da questão da fazenda, do grupo ter quebrado mesmo, Hum. entrou aí na falha do planejamento. O problema deles não foi nem nessa fazenda em si. Na verdade, naquela época, eles começaram a investir em produção de algodão. Ah, foi, Então, é? eles começaram a investir financiar produção de algodão. Quem queria arriscar estava financiando e muita gente não deu certo. E É, vocês devem saber que o custo do algodão, você não consegue pagar ele com a safra de soja. O custo do algodão é bem mais caro. Então, é. assim, se você faz de algodão e quebra, você vai pagar entregando a fazenda, que você não consegue ficar com a safra de soja. Então, É foi por verdade. isso, que eles quebraram mesmo. Era o grupo CGG, eram a três, eles quebraram. Eles Né? investiram em algodão, Ah, não fizeram o planejamento certo, e aham. as plantações de algodão não foram para frente, as que eles investiram, e faltou dinheiro em caixa. Não, e o algodão, se o cara não tiver preparado, ele quer. Teve um produtor, isso aí já até um tempo, já, não sei se há mais de 5 anos, 10 anos. É um produtor ali na região de Campos Lindos. Como é que ele chama? Me fugiu o nome dele aqui agora. Ele entrou nesse negócio de algodão, ele teve, não sei se foi uma ou duas safras, aí ele quase quebrou. É um cara que hoje vende semente. Eu esqueci o nome. Ingel? O cara da Pessoal Unigel, como é que ele chama? esqueci, sabe, Marco? É o cara da cabeceira verde. Fausto É, Garcia. isso, Fausto Garcia, isso mesmo. Isso, positivo. Ele teve um tempo atrás, eu soube aí que ele tentou entrar nesse ramo de algodão, ele quase se torou, né? É. Então, realmente o custo do algodão é extremamente alto, né? Então, não dá muita brecha para esse tipo de variação, por exemplo, climática, né? Essa LC ela aguenta porque, tipo assim, é um grupo muito grande. Se porventura alguma das fazendas não ir bem, as outras seguram as pontas. Segura. Mas o cara que só tem uma fazenda, se ele investir aí e der errado, ixi. Não, então, é verdade. Com certeza é isso mesmo. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado com o que você vai investir e vai trabalhar para que você não tenha um tombo feio, né? Não caia numa armadilha que venha, por exemplo, te deixar lá embaixo, né? Lá no chão, lá. Certo? Então, continuando aqui, ó. Então, não muda muito as questões de conceito, tá? Então, agora a gente vai ver um pouquinho que é o PDSA. Então, antes nós víamos o que? O PDCA. Planejar, executar, verificar e tomar ação, né? Aqui muda um pouco só a questão do
S, que é o study. Study, né, vocês sabem que é estudar. Tá? Então, ao invés de checar, agora nós estamos mudando para estudar. Mas, em si, os processos não mudam. Né? Por quê? Porque eu tenho a parte do planejamento, eu tenho a parte do fazer, do executar. A diferença é que agora eu vou estudar a relação. É como eu havia falado, o exemplo da agromina. Eles pegaram uma coisa como a merda lá, a bosta do porco, e falaram, o que nós podemos fazer com isso que nos traga... Não é que vai lhe trazer uma melhoria, ou vai diminuir o custo, né? O que nós podemos fazer para diminuir o custo? Né? Reaproveitar o que da nossa área, da nossa propriedade agrícola, o que eu posso utilizar para diminuir o custo? Então, se eu lido com vários segmentos, então, como eu havia falado do exemplo da galinha, né? Então, lá, a cama da galinha é um adubo, né? Depois que a galinha cagou e fez de tudo lá, se tornou um adubo. Aí eu posso pegar esse adubo e usar onde? Por exemplo, numa plantação de hortaliça, né? E aí essa plantação de hortaliça, eu posso vender, por exemplo, sei lá, alface, coentro, né? Ou hidropônicos, por exemplo. Isso fará com que eu tenha um custo menor, né? Um custo menor. Isso também acontece muito, ou deveria acontecer, na construção civil, né? Que é uma coisa extremamente importante, que é o quê? Evitar o desperdício, né? Porque se nós evitarmos o desperdício, a gente diminui o nosso custo, né? E, consequentemente, a gente pode aumentar a nossa lucratividade. A lucratividade é o quê? É a receita, que é aquilo que eu estou recebendo, e o custo é o que eu estou pagando. Então, a diferença desses dois é o lucro, né? É o lucro. É como se você pegasse o seu salário, tá certo? Seu salário que você recebe. E aí você pega o que é a receita, certo? O salário é a receita. E aí você pega o que você gasta. Então, eu gasto com energia elétrica, eu gasto com combustível, eu gasto com alimentação, com curso, entre outros. Eu tenho meu custo. E a minha receita, no final eu subtraio, certo? Subtraindo, o que sobrou é o quê? É a minha lucratividade, tá certo? É a minha lucratividade. É aquilo que realmente eu tenho na mão, certo? É aquilo que realmente eu tenho na mão. Então, é aquele lucro que eu vou poder... Aí que vem a relação do planejamento, porque, de acordo com a minha lucratividade, será que eu posso fazer um investimento? Aí vem a pergunta, são várias perguntas que se faz na parte do planejamento, né? Será que com essa minha lucratividade, falando em termos de propriedade agrícola, eu consigo fazer um investimento, por exemplo, será que eu consigo fazer um investimento de um maquinário mais moderno? Será que eu consigo fazer um investimento em um determinado produto que me poderá trazer um benefício? Então, são perguntas que a pessoa que é proprietária de uma área rural tem que pensar. Porque a ideia é sempre o seguinte, né? Você sempre vai buscar o quê? Melhoria para o seu negócio, né? Melhoria para o seu negócio. E hoje nós vivemos numa era, né, tecnológica. E aí, assim, vamos pensar o seguinte, né? Vamos fazer algumas analogias e simulações. Então, digamos que eu tenho uma propriedade de 100 hectares, certo? Nessa propriedade de 100 hectares, eu falo para você, como eu havia dito na aula anterior,
vão pescando as colocações que eu faço, hein? Porque quando eu for indicar o trabalho, se você for uma pessoa, um bom ouvinte, uma pessoa que está atenta ao que eu falo, você pode entender que eu estou já dando o caminho das pedras, né? Para você executar o trabalho. Então, imagina que você tem uma propriedade lá de 100 hectares, e aí nessa propriedade de 100 hectares, eu falo para você o seguinte, olha, nessa propriedade a gente vai usar uma parte dela para fruticultura, certo? Para produção de fruticultura. E aí, você vai pensar o seguinte, bem, então eu vou pensar em alguma uma coisa, uma cultura relacionada a isso, né? Fruticultura. Aí eu vou pensar o seguinte, será que para esta minha área é possível montar um sistema de irrigação? Veja, é uma pergunta, né? Então, quando a gente fala na parte de planejamento, a gente tem várias perguntas que podem ser feitas, né? Será que eu posso montar um sistema de irrigação? E aí você vai falar, bem, quais são as vantagens e as desvantagens de um sistema de irrigação? Então você vai, e isso quando a gente faz um planejamento, a gente não fica só pensando, a gente escreve, né? Então a gente pega uma folha e vai escrevendo. Então, por exemplo, quais são as principais vantagens de eu ter um sistema de irrigação? Aí você vai colocar lá, tá, várias coisas. Aí você, numa coluna do lado, você coloca quais são as desvantagens de um sistema de irrigação. Aí você coloca do lado. Aí você vai contrabalancear. O que será no meu momento atual, que é possível? Será que eu consigo? Aí você vai falar, não, num primeiro momento, eu não vou conseguir montar um sistema de irrigação. Mas você pode colocar no seu planejamento que você futuramente queria ter um sistema de irrigação. E aí, vamos lá, vou analisar, vou fazer um orçamento, porque assim, ó, vou dar um exemplo, né, de uma pessoa que faz uma compra sensata, tá? Então, eu vou citar um exemplo de uma coisa que tem agora no Brasil, que é chamado de Black Friday. Você já deve ter ouvido falar, né? Black Friday. Então, assim, Black Friday é um dia no ano onde os preços, né, deveriam ser muito mais em conta do que o normal, tá certo? Beleza. Se um cara ele está com um objetivo, que é o quê? Comprar um determinado produto. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer uma pesquisa. Então, ele vai fazer uma pesquisa de mercado. Vai lá e vai pesquisar. Vai ver os valores que estão naquele produto que ele quer comprar, tá? E aí, com esses preços que ele vai comparar, e detalhe, né? Essa pesquisa que ele faz, não pensem vocês que é uma pesquisa que dura um mês. É uma pesquisa que pode durar um ano todo. Porque ele vai verificar o quê? As oscilações. As oscilações. E aí ele vai saber o momento exato que ele pode fazer aquela compra, tá? O momento exato. E aí, nessa Black Friday, por exemplo, vamos citar um exemplo dela, ele pode ter a ideia nesse dia se aquele produto está mesmo valendo a pena ou se não. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos uma política aqui que o pessoal faz o seguinte, o produto está numa margem de preço lá, né? Então, eles colocam, na Black Friday, eles aumentam o preço do produto, dão um desconto lá de 30%, 40%, e esse produto, quando eu retiro o desconto, ele fica com o preço que ele estava anteriormente.
Aí o cara, né, que ele vai pela ilusão, que é o Black Friday, ó, dei 40% de desconto. Mas será que ele acompanhou o preço daquele produto ao longo do tempo? Por que que vocês acham que hoje uma fazenda, né, uma propriedade rural, investe em silo-bolsa ou em armazenamento de soja na própria propriedade? Por que que o cara faz isso? Qual é a finalidade? Né? Qual? Qual? Precisa vender mais caro. Para vender. Normalmente, vamos falar do milho, por exemplo. Não, vamos falar da soja. Então, a soja, na nossa região aqui, tá? Nossa região. Digamos que está sendo colhida a soja nesse momento, nesse período, tá? Então, no período da colheita da soja, o preço da saca, qual que é a tendência dele? Diminuir, né? Diminui. Então, vamos considerar que o preço da saca da soja no período da colheita é em torno de R$50 o saco. Beleza? R$50 o saco. Vamos fazer o seguinte. Aí, o cara lá, ele tem a propriedade rural dele, ele não tem como armazenar a soja lá. Então, o que que ele faz? Produz e já tem que vender. Beleza? Não é isso? Tá. Só que aí, se o cara fizer um planejamento, ele fala o seguinte, olha, eu vou fazer um investimento num negócio chamado silo bolsa. Todo mundo sabe o que é um silo bolsa, né? Silo bolsa é aquelas minhoconas lá que você vê na fazenda lá branca, né? Normalmente é branca, né? Aquelas minhoconas lá branca. Então, o que que é isso? Ele pega aquela produção de soja e coloca no silo bolsa, para quê? Para que ele possa vender aquela soja num período posterior à produção, tá? Um período posterior à colheita, nós vamos pegar aí um período, vamos falar, a gente está falando na nossa realidade aqui, né? Então vamos dizer o seguinte, ó, que eu vou fazer uma cotação no mês de dezembro, tá certo? No mês de dezembro, eu vou verificar o preço do saco da soja. E aí eu vejo, né? Isso eu estou falando numa situação hipotética, tá? Hoje eu não sei quanto está o saco da soja. Eu não lembro. Vamos considerar que o preço da saca da soja em dezembro, em condições normais, né? Sem ser pandemia e tudo mais, esteja a R$80. Certo? Então, o que que acontece? Veja, o cara, ele tem que pensar o seguinte, olha, se ele tem um silo bolsa, ele tá ganhando aí pelo menos R$30 por saco. Tá certo? R$30 por saco. Só esse fato de ele não ter ou ter um silo bolsa, tá? Então, isso tudo precisa estar mensurado no seu planejamento, tá? Precisa estar mensurado no seu planejamento, porque aí você vai estar com todas as situações detalhadas. Obviamente que a gente terá alguns percalços no meio do caminho, isso é normal, eu ter percalços. Mas a gente tem que ter uma ideia que em um surgimento de um problema, de um percalço, a gente tem que saber como sair dele de uma maneira simples, tá? Só para ter uma ideia, hoje, vocês que estão mais ligados no mercado, hoje o saco da soja está valendo quanto? 60 e pouco, é? Quase 90. Olha só, R$90, né? R$90 hoje? Oi? A minha prima, esses dias eu estava vendo num rural, que é um site que tem, acho que é um rural, coisa assim, que a soja uns dias atrás estava R$100. Aí eu até printei e mandei para minha
não sei porque ele também tem isso, sabe? É, porque na verdade o preço da soja você tem que calcular da seguinte maneira. Por exemplo, quando o agricultor ele vende a soja nas seguintes condições. Por exemplo, eu vendo a soja, eu entregando já em São Luís ou Porto Franco, que é no terminal. Ou não, eu vendo a soja você pegar na minha fazenda. Então isso aí dá uma variação de uns R$ 25 a R$ 30 por saca, dependendo de onde é a fazenda. Então você calcula a média do preço de maneira geral. Por isso que a gente fala, na nossa região, tá girando em torno de R$ 90 a saca. 90, Quando a né? batata é longe, a logística é muito ruim, então vai ser menor o valor, né? Não, assim, por exemplo, ó, agora vai iniciar a safra da região de Anapurus, né? Anapurus é pertinho de São Luís. Vai dar aí uns 200 km de São Luís. Então, por exemplo, um saco de soja que você tira aqui do Penitente para Batavo, com todos os encargos de frete, ele vai sair, no final das contas, aí por uns R$ 130, R$ 140. Lá na Purus sai por 80, porque é mais barato, é mais perto do terminal, entendeu? Tem que mensurar todos os custos, inclusive o de frete, que é o que onera muito o saca da soja. É, isso mesmo. E tem também a relação de produção também, né? Sim. Teve um período atrás, lá na região de Mato Grosso, eu não lembro quanto tempo faz, não sei se é 4, 5 anos atrás, que a soja lá naquela região, ela estava ao relento. Tava valendo o quê? Acho que 12, 13 reais o saco do milho. Não é soja, é do milho, né? Ano passado os caras tava colhendo e tava botando fora de uma pilha quase também do armazém fora. Foi, né? Superprodução. Foi ano passado isso aí. Mato Grosso, Mato Grosso, ano passado. Tava quanto o saco? Acho que caiu para uns 12. Tinha granja aqui do Ceará que tava indo caminhão tava indo vazio para pegar milho no Mato Grosso, tava valendo a pena. É, né? Uhum. E você vê, né? Quando tá um valor bom do milho, eu não sei, chegava o quê? 40, R$ 42, né? Ano passado ele chegou aqui na nossa região, se não me engano, a 52, o melhor preço que eu vi. Nossa, chegou a R$ 52, né? Preço bom, viu? Quem conseguiu segurar então e armazenar esse milho, vendeu bem, viu? É porque o safrinha não foi bom. Aí quem tinha milho safra, deu bem. Se deu bem, né? É verdade. Isso mesmo. Então, aí tudo isso aí, Camila e o pessoal aí, tudo isso tem que ser considerado. Por quê, ó? É que a gente tava falando. Às vezes o cara opta por plantar milho na safra. E aí acaba se dando bem numa situação. Então, né? Tem que ter um planejamento, tem que ter, por exemplo, às vezes você parte para o plano B, o plano A não deu certo, você parte para o plano B. Tudo isso aí tem que ser considerado num planejamento. Mas a gente está falando de uma propriedade grande, né? Propriedade imensa, mas que não muda para uma propriedade pequena. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo, ó. Que eu vi. Camila, lá naquele lugar que você tirou foto, lá, você tem quanto. Você sabe o tamanho daquela área de arroz que você tem? Professor, eu acho que deve ser uns 500 metros por cada lado, não tem? Então você tem 500 por 500. É isso? 500 por 500, então eu tenho aí. Eu tenho uma área de 0,000. Eu tenho uma área de 250 mil metros quadrados, né? É porque o hectare ele é 100 por 100, não é? É. Esse é 5 hectares. 5 hectares, né? É mais ou menos isso, 5 hectares. Então, aí se a gente tem uma área de 5 hectares de produção de tudo arroz, é? Hein, Camila? É tudo arroz ali? Arroz. Só arroz? Tudo arroz, professor. Então, aí veja, se a gente pegar na produção, né? Então você vai colher aquele arroz. Depois que você colhe aquele arroz, você tem onde pilar ele ou você manda para algum outro lugar? Entendi, professor. Depois que você faz a colheita do arroz, você leva para onde?
Aí a mãe vai botar para secar, depois para secar ela vai pagar pro homem para ele, tipo, secar aquela casquinha, não tem? Ele pilar, né? Limpar. Aí então, tá vendo? Aí, vamos pensar o seguinte, vamos pensar nessa área dela. Será que esse arroz, hein, Camila? Esse arroz que você produz lá é só para consumo ou você vende? Então, professor, assim, ó, a mãe, ela plantava aquela fava, né? Teve uma vez lá que ela conseguiu 4 sacos. A fava chegou a R$ 850 o saco da fava. Ela vendeu praticamente tudo. Aí dela também planta feijão. Só que aí, o que a minha mãe faz? Atualmente, ela vende, ela já vendeu. Só que agora ela quer mesmo para a gente ficar de consumo, né? Tanto feijão, agora ela está pensando em uma área maior, não tem? Deus permitia para plantar esse feijão, né? Aí fica para vender, sabe? Mas a final é para consumo. Então, aí, por exemplo, digamos que, e tem mais, hein, Camila, só uma outra pergunta. E, por exemplo, se você quiser ampliar a área de lavoura, dá? Tá. Dá, né? Demais. Aí eu já fiz o projeto já, professor. Eu tenho um projeto tudo, planejamento top. É isso aí. Então, essa é a ideia. Então, aí, no seu caso, Camila, por exemplo, você pode fazer um planejamento, né? Você tem um projeto já desenvolvido, tudo bem. Mas você pode fazer um planejamento do seguinte, pegar todos os gastos que serão feitos, né? A receita que será recebida, e aí você pode começar a mensurar uma possibilidade de ampliação ou de aperfeiçoamento na produção. Então, por exemplo, que eu entendi que você falou que sua mãe paga um cara para pilar ele, não é isso? Para beneficiar o arroz lá. Aí você pode começar a pensar no seguinte: quanto custa uma máquina para executar esse processo? Entendeu? Quanto será que custa? E aí, será que essa máquina eu teria condições de tê-la? Ou seja, ao invés de eu pagar para o cara, eu faço esse processo, né? Só que isso tem que ser feito o quê? Um planejamento, um estudo, para saber se eu terei viabilidade, a chamada viabilidade econômica, certo? A viabilidade econômica. Para que eu possa... Aí você vai aumentando a quantidade de área produzida, e aí a coisa vai tender a aumentar, né? Lógico que você não vai montar uma indústria, né? O intuito não é chegar a montar uma indústria, mas que você tenha esse processo todinho na sua mão. O que eu estava falando da irrigação, hoje, por exemplo, a gente tem sistemas de irrigação automatizados, né? Então, o sistema de irrigação automatizado, o cara basta ter um negócio desse aqui, ó, na mão, um celular, né? Basta ele ter um celular na mão que ele tem todo o controle de irrigação, né? O volume de água, quer colocar na área e tudo mais, né? Só que isso cabe um investimento, né? Isso cabe um investimento. Em quanto tempo eu vou pagar aquele investimento e a partir daquele momento eu terei o retorno, ou seja, o lucro mesmo na minha mão, né? Tudo isso tem que ser posto na balança. Por isso que vem essas ferramentas, né? A gente chama isso aqui de ferramenta, por exemplo, o PDCA, o PDSA, são ferramentas de apoio para que a gente tenha um norte para indicar um caminho correto no nosso planejamento desse processo produtivo, no caso aí do exemplo do arroz. Pode ter outro, o feijão, pode ter, por exemplo, alguma fruta, abacaxi, ou mesmo maracujá. Ó, vou dar um exemplo, né? Maracujá. Maracujá.
Ó, alguém sabe me dizer, ó, a aula já tá, a segunda parte já tá perto de terminar. A segunda, falta 1 minuto e meio. Alguém sabe me falar o preço do quilo? Como é que chama? Agora me fugiu o nome, ó, daquele produto que parece feijão, da fava. Fava. Ih, fava é caro. Alguém sabe me falar quanto tá o quilo da fava? Acho que é uns 40 conto o prato. Ei, professor, minha mãe vende R$30 verde, entendeu? Se quiser, pode me encomendar isso. É caro. Então, Fava é caro. ó, então vamos fazer assim, para não cortar, a gente vai encerrar aqui a segunda parte e aí a gente já retorna para a última parte, beleza? Tranquilo? Beleza.